Então vamos ver aí a parte de formatadores. As nossas aplicações Spring, elas precisam converter strings em objetos e objetos em strings. Tem essas duas etapas aí. Para a maioria dos tipos básicos, isso já é feito automaticamente. Mas existem situações em que pode ser necessário explicar para o Spring como é que ele faz isso, principalmente quando envolvemos a questão da localização nessa conversão. Então, dependendo do idioma usado pelo usuário, se você quiser fazer uma aplicação que funcione em mais de um idioma, é preciso a gente fazer alguns ajustes aí para isso dar certo. Para isso, nós baseamos os nossos formatadores em uma interface do Spring. Então, o Spring já tem lá uma interface, que é essa interface Formatter. Essa interface Formatter, ela tem herança de outras duas interfaces, que é a interface Printer e a interface Parser. Então, para que servem essas duas interfaces? Uma é para quando a gente quer receber um objeto e mostrar ele no formato de string. Então, a ideia dessa interface printer, ela só tem um método, que é esse método print. Ele vai receber um objeto de um tipo T aqui e um locale. Esse locale é a informação aí de localização do usuário, o idioma que ele está usando, por exemplo. Então, ele recebe esse objeto, pega esse locale e devolve os dados desse objeto numa string. Então, ele converte de um objeto para uma string para a gente, por exemplo, jogar na tela ou coisa do tipo. Já a interface parser, ela tem um método lá, que é o método parse. Ele recebe uma string e um locale, e ele faz o contrário. Ele pega os dados dessa string com esse locale e te devolve um objeto de um tipo T. Então são os dois métodos que a gente precisa aí para o formatter. Um que recebe um objeto e devolve uma string, e o outro que recebe uma string e te devolve um objeto. O Spring ele já tem diversos formatadores prontos lá num pacote org spring framework.format.number. Então, ele já tem um formatador de estilo para número, para dinheiro, né, monetário, porcentagem também. E no pacote datetime.standard, ou seja, format datetime standard, tem lá uma factory, que é um datetime formatter factory, para criar formatadores para data e hora. Então já tem algumas coisas prontas do Spring. Agora, eu não vou mentir para vocês, eu não achei em lugar nenhum como é que a gente pode tirar proveito disso que já está pronto. Eu não sei se, na verdade, isso que já existe é o que ele já usa ou se era para a gente pegar em cima disso e fazer alguma coisa. Eu não encontrei. Então, o que eu tenho pronto aqui, na verdade, é feito pela gente. A gente vai estar implementando os nossos formatadores. A gente não vai estar usando os formatadores que já vem pré-definido aqui, não. E aí tem exemplo. Na verdade, esse exemplo, moçada, não é para você decorar, é mais para você ter uma ideia que ele existe e se você um dia precisar, você pega o código daqui e cola. Então, na verdade, esse exemplo é aquele esquema. Usa o que está aqui que vai dar certo. Então, a primeira ideia é a seguinte. Vamos trabalhar primeiro com números. Então, eu estou criando uma classe. Essa classe numberFormatter, ela vai receber um tipo, ela vai formatar um tipo. No caso, esse tipo tem que ter herança de number. Ela vai implementar aquela interface formatter para esse tipo T. Então, ela tem que ter aqueles métodos, o print e o método parse. Então, aqui, primeiro o método print. Ele vai receber um number, vai ser um tipo, então um número aqui, e um locale. E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso, lembra, pegar esse valor, que é do tipo de um objeto, e devolver ele no formato de uma string. Para isso, a gente vai usar aqui um decimal format, uma classe aí do próprio Java. Eu passo para ele um padrão de como é que vai ser a escrita dessa string. Esse pattern é um método que já está implementado, vai estar implementado em algum lugar aqui depois. Esse método ele vai receber esse local e vai me devolver o padrão que eu quero que seja usado na hora de transformar isso para uma string. E ele também recebe um objeto, que é esse decimal format symbols, ou seja, são os símbolos de formatação para decimal. É para usar ponto, é para usar vírgula, é para ter separação de milhar, como é que você quer que esse número seja? Depende do local. Tem país que é de um jeito, tem o nosso, por exemplo, a gente usa vírgula para separar decimal. Nos Estados Unidos não, é ponto. Então tem diferenças de acordo com o local.
E aí eu uso esse number format para formatar esse objeto number e devolver para mim uma string. Essa é a implementação do print. O outro método é o parse. É o método que recebe uma string e tem que devolver um objeto aqui. Então, a mesma ideia. Eu vou precisar de um decimal format. Eu vou passar para ele um padrão, como é que esse número, essa string, ela está escrita, quais são os símbolos que ele vai usar para formatar esse número. Eu quero que ele faça o parse também de big decimal. Então eu preciso avisar aqui com o verdadeiro, senão ele não funciona para big decimal. E aí eu chamo o método parse desse decimal format, passo para ele a string e ele me devolve um objeto do tipo T. Então são as duas implementações. Um print para pegar o objeto e devolver a string e o parse para pegar a string e devolver um objeto. A jogada aqui é a seguinte: esse método pattern, que recebe um local e devolve qual é o padrão da string, ele não está implementado dentro do number format. Ele é um método que está colocado aqui, mas ele está declarado como abstrato. Então a implementação dele não fica nessa classe. Alguém vai implementar esse método aqui em algum outro lugar. E aí, se você olhar essa classe, ela é abstrata. Lembra que toda classe Java, se ela tiver um método abstrato, ela tem que ser declarada como abstrata. Então, essa classe NumberFormatter é só uma classe base que vai ser usada para criar outras classes. Por exemplo, eu quero um formatador para inteiro. Essa classe IntegerFormatter, ela tem herança do NumberFormatter. Então, ela já tem aqueles métodos print e o parse daqui, e ela tem que implementar o método abstrato, que é esse método pattern. Esse método recebe um locale, e aí o cara vai devolver qual é o padrão de string para formatar inteiros. Aqui, o cara que implementou isso aqui no exemplo, ele foi longe, moçada. Ele está fazendo o seguinte: ao invés de simplesmente devolver qual é o padrão que ele quer, ele está falando, olha, vai lá no ambiente, existe um objeto do Spring aqui, esse objeto environment, ele consegue ser usado para pegar informações do ambiente em que está sendo usado o sistema, a sua aplicação. E com esse objeto environment, eu consigo pegar propriedades do ambiente. Aqui, então, ele está fazendo o seguinte, olha, busca uma propriedade chamada integer.format e usa o valor dela. Se não existir, usa esse padrão aqui, ó. Eu já vou falar desse padrão no próximo slide, tá? Mas a ideia, então, é busca essa propriedade de ambiente aqui. Se tiver. Se não tiver, usa esse padrão aqui. Então, a ideia, acho que o cara que implementou isso foi dar flexibilidade na hora de você usar essas classes. Ao invés de ficar fixo, não. Vai depender aí do que você escolheu. E aí você consegue criar propriedades no seu sistema e explicar como é que você quer que seja usado o formato dos inteiros. Não ficou fixo aqui. Está pegando direto de uma propriedade do seu sistema. Aqui esse locale nem foi usado, na verdade, né? É muito esquisita essa implementação. Mas eu podia ter usado esse locale para pegar o formato padrão desse locale. Não foi o que o cara fez aqui. Esse padrão que foi definido aqui, ele está usando aí alguns caracteres especiais de padrão. Não são todos, tá? A gente pode usar outros caracteres. Aqui é os principais que a gente usa. Quando aparece um zero aqui, ele significa que vai mostrar um dígito, se existir esse dígito dentro da string, né? Do número, por exemplo. Caso contrário, é para colocar um zero. Já o cerquilha aqui, o hashtag, sei lá como é que vocês chamam isso, ele vai mostrar um dígito se existir e nada caso contrário. Então, quando ele coloca aqui os cerquilhas, é que se tiver um dígito para ser colocado, ele usa. Se não, não aparece. Ficaria só esse zero realmente no número, por exemplo. Agora, se tiver valores para colocar nessas outras posições, ele vai colocar. O ponto vai indicar onde colocar o separador decimal. Aonde você quer que fique nesse número aí o separador decimal? Nesse caso, em lugar nenhum, é um número inteiro. Lembra que é um formatador para inteiro, então não tem um ponto aqui em lugar nenhum. Já a vírgula é para indicar onde é que você quer colocar o separador de grupo. Então, a gente aqui, por exemplo, a gente separa os números de 3 em 3, milhar, coisa do tipo. Então aqui, ó,
3 casas, põe o separador. E aí ele colocou mais um. Quando você termina dessa forma, ele vai ser repetido. Vai ter uma repetição aqui. A cada 3 ele vai repetir esse formatador, esse separador aqui. Então, a cada 3 casas, ele vai colocar um separador para a gente no número inteiro. Esse é o padrão que você coloca, que ele vai usar se não tiver essa propriedade definida. Se tiver, ele vai usar o que você colocou na propriedade. Então, esse é o formatador de inteiro. Aí ele criou um formatador para big decimal, que é o que a gente usa normalmente para valores monetários, dinheiro. Tá? A gente não usa double para guardar dinheiro em Java de jeito nenhum, por causa daqueles problemas de arredondamento. Então, esse Big Decimal Formatter também tem herança do Number Formatter, só que agora é para Big Decimal. E aí ele implementou aquele método pattern. De novo, ele nem usou o locale aqui, mas podia ter usado. O que ele fez aqui? Foi lá na variável de ambiente e pegou uma propriedade chamada bigdecimal.format. Se tiver essa propriedade definida com um padrão, ele usa. Se não, é para usar esse padrão aqui. Esse padrão aqui está definindo que vai ficar, ó. Esse ponto é para dizer onde vai ficar a separação de decimal. Então vai ter 2 casas à direita do separador decimal. Não significa que o separador decimal é um ponto, tá? Não é isso. Vai depender do locale aqui. Então não é porque está um ponto aqui que vai ser um ponto para separar. Não, depende. 2 casas depois, aí vai vir um 0 se tiver aqui, ou o próprio dígito. 2 dígitos, e aí o separador de grupo. Ou seja, a cada 3 vai ter um separador aqui. E aí repete, de novo, a cada 3 vai ter um separador novamente. Aqui esse valor é principalmente para trabalhar com dinheiro. Tá? Uma casa, ponto, as 2 casas decimais no final. Isso se não tiver definido a propriedade, ele usa isso aqui. Então, a gente tem aqui 2 formatadores, um para inteiros e um para big decimal. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que pensando aí em horas e datas. Então aqui eu vou criar um formatador temporal. De novo, é uma classe abstrata, ou seja, a gente na verdade vai ter outras classes com herança dessa aqui. Ela serve para qualquer valor que tem herança de temporal. Implementa lá o formatter. Então, de novo, eu vou precisar ter o método print e o método parse. Lá no método print, ele vai receber um objeto e tem que devolver uma string. Então aqui, eu estou buscando um DateTimeFormatter usando esse método getDateTimeFormatter para esse locale. Esse método, se eu não me engano, ele está implementado aqui, ó. GetDateTimeFormatter para esse locale. Ele vai criar um DateTimeFormatter a partir de um padrão. Qual padrão? O que esse método pattern devolver para esse locale. Então, dependendo do locale, esse método vai te devolver um padrão. A gente usa esse padrão na hora de criar esse DateTimeFormatter. Então, eu busco um DateTimeFormatter e aí eu uso esse formatter para formatar esse objeto e ele vai me devolver uma string. Esse é o print. O parse é o contrário, ele recebe uma string e tem que devolver um objeto. Mesmo esquema, eu busco lá um DateTimeFormatter para esse locale e aí eu uso, eu vou chamar o método parse para essa string passando esse formatter para ele. Então esse método parse eu vou precisar dele aqui também para poder usar na hora de fazer o parse aqui. Não é recursão aqui não, tá? Aqui eu estou passando uma string e um DateTimeFormatter. Aí esse método recebe uma string e um locale. E aí o esquema, de novo, o cara que implementou, ele queria já deixar isso aqui de maneira que pudesse ser usado com internacionalização. Então, o método pattern foi declarado como abstrato aqui. Alguém vai ter que implementar esse pattern para receber um locale e devolver uma string com o padrão. E ele fez a mesma coisa com esse parse. Esse parse também é um método abstrato. Ele vai receber uma string, um DateTimeFormatter e vai devolver um objeto para a gente. Mas como eles são abstratos, a classe aqui, ela também é uma classe abstrata. Então eu estou usando esses 2 métodos, eu preciso desses 2 métodos em todas as classes que tiverem herança do temporal formatter. E aí a gente cria as nossas classes. A primeira é para receber, para formatar local time. Então, horas, usando o tipo local time do Java 8. Vai ter herança do temporal formatter. E aí,
eu vou precisar implementar aqueles dois métodos, o pattern e o parse. No método pattern, o cara aqui fez uma mistureba bacana. Ó. De novo, ele vai pegar uma variável de ambiente, uma propriedade. O nome da propriedade é localtime.format, traço, e aí ele concatenou com o locale. Então, na verdade, o que ele está buscando como propriedade é um localtime format traço, por exemplo, PTBR, que seria o locale nosso. Ou então, localtime.format em US, se fosse, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Então, ele está usando o locale como parte do nome da propriedade e vai guardar o padrão. Se ele não encontrar essa propriedade, aí ele usa o padrão horas, minutos, com 2 dígitos aí no caso. Então, se tiver a propriedade, ele pega o padrão da propriedade, se não tiver, ele pega esse aqui. E o método parse? Mesma coisa. Aqui ele está usando o local time, já tem um método parse, onde ele recebe uma string e um datetime formatter. Então, ele está usando esses dois parâmetros para devolver um local time. Está feito aí um formatador capaz de receber um local time e devolver uma string, e capaz de receber uma string e devolver um local time. Foi feita a mesma coisa aqui para local date. Aqui local date a gente usa para datas. Tá? Datas sem envolver fuso horário. Aqui também é hora sem envolver fuso horário. E aí, mesmo esquema, tem herança do temporal formatter, tem que implementar lá o pattern e o parse. Lá no pattern, mesmo esquema, ó. Busca uma propriedade chamada localdate.format traço. E aí concatena com o locale. Se tiver essa propriedade, e usa o padrão que está aqui. Se não, usa dia, mês e ano. É o padrão que a gente está acostumado. Ó, dd/mm/YYYY. Então, se não tiver uma propriedade, vai usar essa aqui. E o parse? O localDate já tem um método parse. Você manda para ele uma string e um datetime formatter, ele te devolve um localDate. Então aí é um formatador para localDate. E o último é um formatador para localDateTime. É o objeto que guarda uma data e uma hora, tudo junto. Está lá o método pattern, ele vai procurar essa propriedade. Se tiver, ele usa esse padrão que está nessa propriedade. Se não, ele vai usar dia, mês, ano, espaço, hora, minutos. E na hora de fazer o parse, ele usa o parse do localDateTime, manda para ele a string, o datetime formatter e devolve um localDateTime. Essa classe environment do Spring, ela permite que a gente pegue o valor de variáveis de ambiente em que o sistema está rodando. Como, por exemplo, o Java Home, que está definido na sua máquina, e outras propriedades também do seu sistema. E ele também permite que a gente pegue o valor de propriedades lá do arquivo application.properties. Lembra lá o arquivo application.properties, que a gente põe algumas configurações do Spring da nossa aplicação? Eu posso usar essa variável aqui, então, para pegar propriedades que estejam colocadas dentro desse arquivo. Então, essas propriedades que eu falei aqui para vocês, elas podem estar definidas dentro do application.properties da nossa aplicação. E aí a nossa aplicação vai estar usando essas propriedades. Agora, se não encontrar, usa o padrão que a gente já definiu nas próprias classes aqui. Sendo assim, nós podemos colocar lá no nosso arquivo application.properties, olha, local date, format, PTBR, é dia, mês e ano. Agora, local date, format, em inglês dos Estados Unidos, é mês, dia e ano. Eu consigo, então, deixar essas propriedades definidas aqui dentro. E aí, quando o seu sistema rodar, dependendo do locale, ele já vai buscar a propriedade e vai achar o valor que você quer que use lá no seu sistema. Então, é uma maneira da gente estar configurando aí a parte de internacionalização. Nos templates do TimeLeaf, nós podemos pedir que esse formatador seja usado. Então, se você for lá dentro de uma view, colocar $chaves, um atributo, quando você coloca chaves, ele sabe que é para pegar esse atributo e passar por um formatador, antes de colocar o valor na sua view. Isso serve tanto para expressão variável quanto para expressão de seleção. Nos dois, ele vai aplicar o formatador para você. Lá nos TH Fields, a gente não precisa chamar isso aqui, porque eles já são aplicados por padrão.
Então, se você tiver um TH-Field que está mostrando um atributo que é de um tipo e tem um formatter pré-definido, o Spring já vai aplicar ele para você sem você nem precisar pedir. Eu esqueci de explicar para vocês, né? Eu falei de todas as classes, mas todas elas estão anotadas aqui com componente, ó. Então, o local date time formatter, local date formatter, local time, o big decimal formatter e o integer formatter. São todos componentes. Então, o Spring, quando ele inicializa a aplicação, lembra que ele faz lá o scan, ele busca os componentes do nosso sistema, então ele vai achar essas classes. Ele já sabe que elas existem, é por isso que ele consegue, quando a gente usa ele aqui na view, ele sabe qual objeto vai aplicar para fazer a formatação. Então ele já consegue encontrar e já consegue fazer isso para a gente. O nosso problema, normalmente, é quando, principalmente com data, é onde dá mais dor de cabeça. Por quê? O padrão usado na web na hora de transferir de HTML e mandar isso lá para o controlador é uma coisa. Só que a gente quer que mostre ou quer que leia de maneiras diferentes. Então a gente normalmente tem que fazer algumas conversões aqui. Que a gente, na verdade, não vai usar desse jeito, mas eu podia, por exemplo, lá no método parse, falar para ele aplicar aquele parse daquele formatador no nosso texto. Mas, por exemplo, se der errado, muda o padrão de repente. Então tenta aplicar o padrão brasileiro. Se não der, aplica o americano. Isso aqui é uma maneira de arrumar o erro. A gente vai ver outra bem melhor do que essa. A gente vai trabalhar com um componente pronto para fazer isso, para facilitar a nossa vida. Mas geralmente, quando trabalha com datas em HTML, dá dor de cabeça. Então, vamos entender o problema aqui. Eu vou rodar esse projeto e aí eu vou mostrando os pedaços dele. Tá aqui, a página inicial tem dois links. Um para HTML puro e um para componentes usando CSS e JavaScript. A gente começa vendo o problema com HTML puro. Qual que é o problema aqui? Essa página HTML puro, ela tá lá, é uma view, tá? Tem lá uns 4 trechos para a gente ver. É uma parte para mandar inteiro, big decimal, para mandar uma hora e mandar uma data. Só que está usando o HTML puro aqui. Então, é o input type number para números. Quando é o big decimal, eu estou com um step livre para o cara poder botar ponto e vírgula e tal. Eu estou usando time para hora e estou usando date para data. E aí, cada vez que o cara clica no botão, ele dispara uma URL específica que vai chegar no controlador. Mas ele está implementado só com HTML puro aqui. Então, no Opera, quando eu clico no campo aqui da hora, eu tenho que vir e digitar um valor e dizer se é PM ou AM. E na data, quando eu clico aqui, ele abre esse calendário para a gente escolher a data. Mas observe que quando eu ponho o dia, hoje é 25. Ó. Olha como é que ele está lendo. Seguindo o padrão aqui americano, mês, dia e ano. Não é legal um sistema que é feito em português. Mas leu, pelo menos. Só que isso no Chrome. Baseado em Chrome, né? O Opera é baseado no mesmo cara lá do Chrome. Se eu vier agora no Firefox, tá, ele também tem que fazer a leitura, dizer se é NPM. O calendário é outro. Ó. E aí, quando eu leio, ele também está pegando em um padrão que não é o nosso aqui. Mas começa o problema aí, né? Que a aparência não é a mesma coisa. Isso é de um site, num navegador, e isso aqui é de outro navegador. Isso não é bacana no sistema nosso. Isso na minha máquina que está rodando aqui em inglês. Certo? Eu instalei ela em inglês. Se a gente for lá na máquina virtual, eu peguei o mesmo projeto. Por sinal, eu vou fazer isso de novo, só para não. Epa, sai da máquina virtual, meu querido. Sai da máquina. Aí. Eu vou pegar o meu projeto aqui, vou empacotar ele de novo. Pronto, ele empacotou. Eu vou pegar esse projeto e vou levar lá para a máquina virtual. Então, o meu workspace está aqui. Formatadores, target.
Esse aqui é o meu arquivo. É o meu projeto empacotado. E eu vou dar um jeito aqui de arrastar esse cara para cá. Vou apagar o antigo. Nossa, eu arrastei a máquina virtual, lascou tudo aqui. Tirei o antigo, vou arrastar o novo. Pronto. E aí eu vou rodar ele aqui. Direto do jar. Ó. Java-jar, você põe no ar a sua aplicação. O Spring já tem o Tomcat aqui. Vai dar erro porque eu não estou com o banco aberto. Vai dar uma porrada de erro de banco. Não faz diferença porque o projeto não usa banco. Mas se eu vier agora aqui no navegador, eu consigo acessar a aplicação rodando aqui. Ó. Tá lá o HTML puro também. E aí vamos ver a diferença entre eu rodar isso aqui na máquina virtual em português e rodar na minha máquina em inglês. Então, o que acontece quando eu clico no enviar? Vamos olhar isso aqui primeiro. Né? Ele dispara lá o formatadores inteiro. Isso vai chegar no meu controlador. O meu controlador, ele pega e recebe no inteiro, coloca isso num atributo chamado inteiro e empurra para a página que mostra inteiro. Lá na página mostrar inteiro, eu joguei o inteiro sem pedir para formatar e depois pedindo para formatar. Eu só não lembro agora se está habilitado os formatadores. Eu peguei aquelas classes que estão nos slides e criei elas aqui. Então todas elas já estão aqui. Já está habilitado. Eu vou tirar para a gente ver sem o formatador qual que é o problema. Depois com o formatador para ver se resolve. Essas duas não são abstratas. Salvei. Acertou de novo, então o projeto que está lá está errado, que beleza. Pronto. Iniciou. Então, quando eu clicar, ele vai pegar esse número, vai mandar para o controlador manda para a view que mostra. Então, inteiro, não tem problema. Tá? Ó, se você olhar, ele recebeu esse número. Então, ó, ele pegou aqui no controlador. Cadê? Eu recebi o valor, ele pegou, jogou num int. Eu mostrei ele aqui, empurrei para a view. A view foi lá e mostrou. Beleza. Aí vem o Big Decimal. E agora? Big Decimal pode ser um número grande e pode ser com casas decimais. Aqui eu botei com vírgula, porque é o que a gente espera que funcione no Brasil. Vou enviar. Ó, deu certo. Ele recebeu essa string, empurrou para a view que mostra decimal, big decimal, e aí tá lá, ó, jogou e usando o formatador. Como eu não tenho formatador, não está saindo diferença nenhuma aqui. Isso tanto no Firefox quanto no Chrome. Ó. Ah, uma diferença aqui já percebeu. Ó. No Firefox ele botou vírgula. No Chrome ele está pondo ponto. Sendo que o código é o mesmo, moçada. Carregando de novo a aplicação. Por que que tá com vírgula e o outro está saindo com ponto? É coisa do navegador. Mas está funcionando nos dois aqui. Tá fixo, local e PTBR. Na aplicação. Se eu puxar um local aqui. Tutano, hein? Vamos ver se o Spring já injeta ele aqui para mim. Eu já passo para view, mostrar inteiro. E aí lá eu tento mostrar o local. Isso que você queria? Vamos ver. Ó, nos dois. Não é legal, né? Tá em português, eu não posso digitar vírgula, tenho que digitar ponto. No Firefox, acho que é o contrário. Não, o Firefox é bagunça. Eu posso botar ponto, posso botar vírgula. Só que se eu puser ponto... Ah, ele aceitou. Tanto faz no Firefox. Ó. Você usar vírgula ou você usar ponto. Tá dando certo. Esquisito isso, cara. Ora, vamos lá. No Chrome tem lá como você definir usando esse componente aqui. Beleza. E aí você envia 1059, chegou 1059. Legal. Tá funcionando. No Firefox não tem o reloginho.
Não é legal, mas eu posso botar uma hora aqui, 3h45, PM, chegou lá, 15h45. Problemas, data. Data começa a dar dor de cabeça, 25 de novembro. Começar que está errado. Aí eu envio. Dá erro. Por quê? O meu controlador ele espera receber um local date. Só que se você olhar o código, vamos olhar aqui. Ó, ele não conseguiu nem entrar no controlador. Porque ele não conseguiu converter a string num local date. Então a string que o navegador mandou, ó, 2020 11/25, o Spring não consegue converter num local date direto. Vai dar erro. Isso não importa aqui o navegador. Está dando esse erro. Ele não consegue fazer a conversão. É o primeiro problema. Aí você pesquisa soluções. Uma solução que o pessoal costuma indicar é você vir aqui e na hora que você vai receber o local date, Ctrl Shift O para arrumar, você define qual é o formato da data. Aqui o formato é o formato da ISO. Deve ser o formato que a gente recebeu lá, ó. Exatamente, ano, mês e dia. Então, se você define qual é o formato, agora, se eu tentar enviar a data, chegou no formato tal, mas na hora de mostrar, mostrou nesse formato. Por que saiu diferente aqui? Lembra que quando eu mandei mostrar a data, eu mostrei aqui, ó. O de cima é quando eu não peço para formatar. O de baixo é quando eu peço para formatar. Ele formatou. Ele viu que o local era português do Brasil, então na hora de mostrar ele formata. E aí apareceu certinho para mim. Mas na hora de receber, ele recebeu desse jeito aqui. Isso também está dando certo agora lá no Firefox. Ó. Também está funcionando. Mas não é uma solução bacana, porque você precisa lembrar, toda vez que você for mexer com o local date, você tem que colocar essa bagunça aqui no local date. A gente vai habilitar o formatador e não vai precisar fazer isso mais. É uma das soluções que a gente vai estar vendo aqui. Isso na minha máquina. Vamos voltar aqui. Eu vou passar de novo lá para a máquina virtual. Eu mexi em algumas coisas. Pronto. E aí eu vou rodar de novo aqui e vamos abrir ele aqui no Firefox. Dá um zilhão de erro. Pronto. HTML puro, se eu mandar o inteiro, ele mostra o local, ó, Brasil. Ok. O número está dando certo. A hora 4h53. Olha que esquisito aqui, não perguntou AM ou PM. Olha que primeira diferença. Aqui no meu Firefox, ele pergunta. Ó. Porque a minha instalação do Linux é em inglês. Na máquina virtual, a instalação é em português. Então, ele não perguntou. Então, aqui ele aceita, por exemplo, 23. Ó. Coisa que eu não consigo pôr aqui. É o que está acontecendo. Aqui ele não deixa. Tentar digitar 23, ele não vai. Mas aqui ele deixa eu botar PM. Ó. Aqui não precisa. E aí esse eu envio está dando certo. A data, vamos lá ver. Dia 25. A data está errada no micro, hein? Da máquina virtual. Aqui ele botou em português, ó, 25 de novembro. Aqui se eu pego hoje, não pegou direito, ó, tá invertido. Então, esse tipo de inconsistência não é um negócio legal. E se eu envio, deu certo. Porque eu habilitei lá no código. Eita, volta para cá. Esse esquema aqui, ó. Se eu não tivesse colocado isso, ia dar erro do mesmo jeito que deu aqui. Porque ele não ia conseguir converter essa string num local date. Certo? Então vamos lá no código e eu vou habilitar agora os formatadores. Então eu vou comentar essa formatação aqui, eu vou voltar sem precisar colocar o datetime format. E eu vou tirar os comentários agora aqui para o Spring achar os componentes. Vou salvar todo mundo.
Eu vou startar o programa. O código que está aí no exemplo que eu passei para vocês, ele está um pouco diferente, porque eu botei logger e mandei mostrar um monte de coisa. Lá nos slides não tem esses loggers. Aí essa é a diferença só. Então aqui, durante a inicialização, você consegue ver, ó, que criou um integer formatter, criou o decimal formatter. Está criando os componentes, porque o Spring achou eles. Ele sabe que existe esses formatadores no sistema. E aí vamos voltar aqui. O inteiro, a primeira diferença aqui, ó. O número que eu mandei era esse aqui. Mandei enviar, ó, sem formatação, com formatação. Por que saiu com esse ponto aqui, hein? Boa pergunta. Lembra que o formatador de inteiro, eu coloquei aqui o formato padrão, ó. Eu falei, junta 3 casas e aí põe o símbolo de agrupamento. Mas agrupamento em português deveria ser ponto. A vírgula deveria ser... Não. É isso mesmo, tá certo, né? O que tá errado tá certo. Ele usou o ponto para separar o milhar aqui, 123.456. A vírgula é que é para quando for para ter parte decimal. Então aqui deu certo, vamos ver no Firefox também. Eu vou pegar esse projeto e vou mandar ele agora para a máquina virtual também, para a gente ver se tem alguma diferença quando está direto em português. Já mandou aqui, deixa eu achar. Para a execução. Startei de novo. Tá lá, deu certo também. Então, não deu problema se está numa instalação em inglês ou em português. E o formatador está sendo aplicado. Lembra que antigamente não saía esse ponto. Agora está saindo. É sinal que o formatador está sendo usado aqui. E se eu mandar um big decimal? Mais ou menos. Olha o problema do big decimal. Eu mandei, ó, ponto 83. Ele tirou o decimal, cara. Ele aplicou o formatador, ó. O sinal de agrupamento, ele aplicou. As casas decimais, ele aplicou. Mas ele não conseguiu converter. A string que ele está recebendo lá, ó, não tem o ponto. E aí está dando problema na hora de fazer formatação. Isso aqui não pode ficar assim. Isso está acontecendo tanto no Chrome quanto no Firefox. E também deve estar acontecendo na máquina virtual. Tá lá. Mas o engraçado é que eu estou mandando isso. É isso que está. Tem um separador aqui. Tem um ponto aqui. Tem uma vírgula aqui, ó. Então, teoricamente, ele está recebendo, seguindo o padrão. Esse 00 não é porque tem que ter zero, moçada. É porque pode ser dígito, tá? Mas tinha que ter um sinal aqui. Será que é porque eu não coloquei a vírgula? Vamos testar. 1, 2, 3, vírgula. Ele não aceita a vírgula. Porque eu coloquei um componente number. Olha aí, os infernos do HTML. Ele não deixa eu botar vírgula aqui. Mas no Firefox provavelmente ele vai deixar. Eu não sei se eu ponho ponto. Aí ele não aceita o ponto. Ó. Belezura. Ele não aceita mais de um ponto. Esse é o problema, né? Se eu colocar um só, ele vai, ó. Acho. Não, também não. Mas se eu só botar ponto, ele aceita. É as coisas mais esquisitas do mundo. Mas não tá dando certo. Não funciona. Então, usar o componente HTML com aquele formatador não dá certo. Vamos ver a hora. A hora tá dando certo, 10h07, isso não importa. 12h30 PM, tá certo. Se tá aqui ou se tá dentro da máquina virtual. 13h06, tá dando certo. O último problema é a data. Vamos lá, 25 de novembro. Uau! Ele ainda não consegue converter aquela data ainda. Não está funcionando. Mesmo aqui. Porque eu tirei lá o datetime format. Mesma coisa aqui, ó. Deu erro.
E para arrumar isso? Eu falei um monte de problema e como é que eu arrumo isso, professor? Vocês perceberam que tem inconsistência de um navegador para outro. Isso não é uma coisa legal. A única maneira da gente eliminar essas inconsistências e arrumar esses problemas é não usar o componente HTML padrão. E a gente partir para usar alguma coisa extra, na base aí do JavaScript e do CSS. Então, essa segunda parte desse exercício é usando componentes aí prontos, usando o JavaScript com CSS. Então, se a gente for lá e olhar, deixa eu fechar todo mundo aqui. Tá aqui. Componentes. Então, quando eu clico nesse link aqui, ele dispara essa view é que a gente está vendo lá. São os mesmos campos de entrada, tá? Um para inteiro, um para big decimal, um para hora e um para data. Só que eu tuchei um monte de coisa no projeto aqui. Então eu botei Bootstrap com Alertify, nem precisava do Alertify, mas eu botei. E aí eu coloquei dois componentes, um componente para pegar hora e um componente para pegar data. Eu usei esses dois componentes aqui. Esse Bootstrap Clock Picker e o Bootstrap Date Picker 3. Moçada, tem 1 milhão de componentes prontos para você procurar. Se você jogar na internet aí, Time Picker, JavaScript, vocês vão achar trocentos. Tá? Alguns precisam do jQuery, alguns são JavaScript puro, alguns precisam do Bootstrap por conta do visual, alguns não. Aí você depende do seu projeto. Nessa prática eu falei, não, eu vou botar com Bootstrap e com jQuery. Então eu escolhi esses dois. Esses dois usam Bootstrap e o jQuery, se eu não me engano. O que mais tem aqui, além disso? Aqui não mudou nada. Na hora de fazer leitura de inteiro e na hora de fazer leitura de big decimal, eu tirei o number, eu botei texto. Porque esses componentes que eu estou usando para ler números é outra biblioteca que eu vou colocar. Ele não pode manipular number, tem que manipular como se fosse string. Então eu botei text nesses dois caras. Essa é uma mudança que eu fiz. Na hora de pegar a hora, aqui eu peguei de acordo com o que o componente falava, para ficar com essa aparência aqui. Eu nem sei se fica bom no Firefox. Não ficou não. Tem que dar uma arrumada. Foi a época do Zoom. Melhorou. Para ficar com essa aparência, eu peguei do próprio exemplo lá do componente, tem lá como usar. Inclusive eu estou usando um ícone para aparecer esse reloginho e o calendáriozinho aqui. E aí tá lá o input para o cara botar o texto, tá? Depois eu ligo esse cara com o componente via JavaScript. Eu já vou mostrar. É pela classe aqui, ó. Esse clock picker é que vai definir o componente que vai ser usado nesse input. Na hora de colocar a data, a mesma coisa. Eu peguei lá do exemplo como é que ficava para sair com essa aparência aqui. E a ligação dele é pela classe também, ó, date picker. Tem que ter o date picker e tem que ser do tipo date. Nessa div aqui, senão não funciona. Peguei do exemplo, moçada. Não foi eu que fiz, tô só usando. Eu tirei o autocomplete para não ficar mostrando os valores anteriores. Não ficava aparecendo junto a hora que eu tinha escolhido anteriormente, coisa do tipo. Então eu fiz essas mudanças aí. JavaScripts, 1 milhão deles. Então, jQuery, Popper, Bootstrap, Alertify. O JavaScript do Clock Picker, o JavaScript do Date Picker. E eu peguei um outro para manipulação de números. Lembra que o Big Decimal estava dando problema? Então também para de usar o padrão do HTML e aí eu peguei um componente do JavaScript para fazer a manipulação deles. Eu peguei esse jQuery Mask Number do Normandes quando era da AlgaWorks. Agora ele não está mais lá, está em outra empresa. Mas é para manipular inteiro e desse Big Decimal. Então botei esse monte de JavaScript e criei um JavaScript meu. Então lá dentro de static, JavaScript, tem lá um JavaScript meu, onde eu faço a ligação do HTML aqui com o código do JavaScript. Então, por exemplo, essa parte do inteiro e do Big Decimal
usando essa biblioteca do Normandes aqui, ó, o jQuery mask number, eu seleciono o componente com o jQuery e aí eu chamo o mask number nele. E aí eu passo um objeto de configurações. Por exemplo, é para número inteiro, então integer true. E como é que eu quero a separação de milhares aí? Um ponto. Então, números inteiros usando ponto. Aqui é onde eu faço a ligação para o Big Decimal. Estou indo direto lá no componente Big Decimal, chamo o mask number, só que agora ele não é inteiro, então eu não passo o integer true, mas eu passo para ele, olha, o decimal é vírgula e os milhares é para usar ponto. Então, se você olhar aqui, quando eu venho aqui e digito qualquer número, ele já começa a fazer a formatação. Ó. Já está botando o separador que eu coloquei. Isso é automático, feito pelo próprio componente mask number. Mesma coisa aqui no Big Decimal. Ó. Eu começo a digitar e já vai pondo a vírgula. Foi feito para como se fosse dinheiro. Ó. Tem já 2 casas decimais. Se você quisesse ler um valor de porcentagem, por exemplo, teria que mudar isso aqui. Mas ele já põe as separações para mim automático. E aí a parte do relógio. Eu seleciono lá pela classe Clock Picker e chamo lá Clock Picker. Faço para ele um objeto para configurar como é que eu quero o relógio. O relógio, moçada, quando eu clico aqui, ó, ele vai abrir esse relógio para a gente. Ó. E aí é parecido com o que a gente usa em celular, né? Você vai lá, marca a hora. É isso que ele vai estar lendo. O bacana é que ele funciona, não importa o navegador. Tá? Agora o componente é JavaScript usando Bootstrap. Não interessa o navegador, cara. Vai sair com a mesma aparência. E a ligação aqui, ó, eu falei para aparecer o relógio embaixo, à esquerda. Fecha automático quando o cara selecionar a hora. O valor padrão que começa é a hora atual. Então, quando eu abro aqui, vou apagar, né? Tá lá, 8h13. É a hora da minha máquina. O botão para fechar, se você quiser, é OK. Então, lá embaixo aparece. Ou deveria aparecer, né? Esse botão não apareceu, não. Tem que ver por quê. Deve ser alguma bobagem lá. Deveria ter um botão aqui. É porque eu mandei fazer auto-fechar, né? Então não precisa disso aqui. Agora, se você quisesse, vamos tentar inverter. Eu tirei o auto-fechar e deixei o botão. Aí, ó. Aí o cara pode selecionar a hora, mas enquanto ele não vier aqui, não clicar OK, não vai dar certo. Eu prefiro do outro jeito. Prefiro que feche assim que o cara selecionar. Mas dá para mudar isso. E é a mesma coisa na hora de pegar a data. Ó. Eu chamo lá o date picker e passo para ele um objeto. Também vai fechar automático. Aqui eu defini a linguagem, isso é muito bom, porque se vocês olharem aqui, já aparece em português, ó, novembro, segunda, tá nos dias hoje, ó. Sai com o idioma que eu escolhi. E aí eu pego a data e ele fica no idioma que eu escolhi, tá lá em português. Eu quero que tenha um botão Today e a data de hoje fique com um highlight. Então, se eu clicar, se eu abrir aqui, hoje tá com um highlight, e se eu clicar aqui, ele pega a data de hoje. E isso serve para qualquer navegador. E quando eu envio, funciona. Esqueci de enviar os outros, né? O voltar tá errado, viu? Agora que eu vi de novo. Esqueci de arrumar isso. Mas agora quando eu envio inteiro, ó, tá saindo. Quando eu envio o Big Decimal, deu erro. Ele voltou no anterior. Rafael, é aqui. Quando eu envio, usando o componente, ó, tá funcionando com as casas decimais. Então a gente resolveu aqui uma cacetada de problema. Tá funcionando os números, tá funcionando as datas, não importa o navegador. O Big Decimal está sendo lido corretamente. Está formatando do jeito que eu pedi, com aqueles formatadores. Toda vez que você voltar, lembra que está abrindo a primeira do HTML puro e não dos componentes. Tá? E isso vai funcionar, inclusive, lá no... Então, é bacana porque não importa o navegador, não importa se o sistema do cara é em inglês ou em português. Está saindo em português e vai enviar e vai funcionar, cara.
Tá? Então, é a solução que eu encontrei para essa parte de formatação e vai dar menos dor de cabeça aí para vocês. Tentar trabalhar com HTML puro vai dar alguns erros e para arrumar vai dar trabalho demais. Aqui não. Eu só habilitei os formatadores, todos eles. E pode tirar alguma coisa, Ctrl Shift O. E usei os componentes do HTML. Lógico, fazer esse monte de links, esse monte de script aqui em todas as páginas não é legal. É aí que entra o nosso esquema que a gente viu na última aula. Usa o decorate. Põe essa parte fixa que você sempre vai precisar em todas as páginas, dentro lá do layout padrão, por exemplo. E aí, na hora de criar a sua página, você só fala, esse cara decora aquele. Aí você não precisaria colocar esse monte de coisa aqui, ó. Dá para eliminar esse monte de tranqueira aqui, pelo menos. Direto. E aí você sempre lembra de usar os componentes corretos aqui para fazer funcionar.